Então, hoje vou falar de vista em perspectiva cônica. E eu até pensei ainda falar um pouco mais do determinante do produto vetorial, mas, de qualquer maneira, as coisas que a gente viu do produto vetorial nos permitem dizer com que a gente... Não, porque a gente viu que o produto vetorial, você tem IJK, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Né? Isso aqui vai dar Y1, Z2 menos Z1, Y2I, mais Z1, X2 menos X1, Z2, J, e mais X1, Y2 menos Y1, X2, K. E isso é como se você tivesse aqui I, J e K e fosse o determinante desses três caras. Ao mesmo tempo, vamos dizer, se esse daqui é esse é o V, né? Esse daqui é o U vetorial V. Se você multiplicar ele escalarmente, vamos dizer, se você tiver W igual a x3, y3, z3, né? E você fizer W escalar U vetorial V, você vai ter que multiplicar o x3 por esse cara, mais o y3 por esse, mais o z3 por esse. Então, você vai fazer x3, y1, z2, menos z1, y2, mais y3, z1, x2, menos x1, z2, mais z3, x1, y2, menos y1, x2. Ora, isso daqui é a mesma coisa que você calcular esse determinante colocando x3, y3 e z3 aqui. Isso aqui é mas, pelas propriedades puramente algébricas do determinante, você sabe que se você botar uma linha repetida aqui, dá zero. Então, se você no lugar do W você botar o U, vai dar zero. E se você no lugar do W botar o V, vai dar zero também. Isso significa que esse cara é perpendicular tanto a U quanto a V. Então, propriedade básica. Assim, né? Vem da interpretação geométrica do produto escalar. Então, você tem que... esse determinante... Quer dizer, então, você tem aqui o V, aí você tem aqui o... Vou botar aqui, né? O vetorial V ele é perpendicular aqui. Né? E a gente viu também com uma demonstração geométrica que a norma desse cara... Então, a gente acabou de ver isso. Quer dizer, o V é ortogonal a U, o vetorial V é ortogonal a V, e a norma de U vetorial V é igual à área paralelogramo UV, vamos botar assim. Então, esse paralelogramo aqui, esse cara aqui tem essa área. Cara. Então, quando você pega e bota um W aqui, o produto escalar do W por esse cara é esse determinante. Mas o produto escalar de W por esse cara é a norma de W vezes o cosseno desse ângulo
vezes o tamanho desse cara, a menos do sinal. E o tamanho desse cara é a área aqui. Então você está fazendo a altura, W vezes o cosseno desse ângulo, já que esse cara é perpendicular, é a altura. Se eu pegar o paralelepípedo correspondente aqui, quando eu faço projeto W na direção normal à base, é a altura. Essa altura eu estou multiplicando pela área da base. Então, esse determinante é o volume. Legal? Para quem, vamos dizer, ainda está digerindo essa ideia de que o determinante é volume. Claro que tem um sinal, porque pode ser que o W aponte para cá. Mas é um volume com sinal. Então, determinante é um volume com sinal. Tá? Tem outras maneiras de mostrar isso, mas essa é uma, já que a gente está nesse caminho. E bom, agora eu quero, vamos dizer, como um pouco. A gente está esse tempo todo tirando digressões sobre o teorema fundamental da álgebra, o teorema de Brouwer, pequenas digressões, né? Nós acabamos um curso básico de vetores no plano e no espaço. Nós sabemos reta, plano, produto escalar, produto vetorial e tal. Então, podemos fazer um exercício que eu estou pensando em 3 pontos. Eu, depois de muitas reflexões, estava falando que eu resolvi que eu não vou dar a próxima aula porque eu vou ter que participar de uma atividade que não vai se repetir tão cedo, e quando ela se repetir eu não vou poder ir. Então, eu resolvi dar um trabalho para vocês. Acho que 3 pontos para somar na nota da primeira prova, é uma oferta razoável. Assim. É um trabalho, vamos ver, tem que fazer um programa que é o seguinte, é a vista em perspectiva. Tá? Imagina o seguinte, você está na tela do seu computador e atrás da tela tem uma realidade virtual que você está vendo em perspectiva. Quer dizer, vamos ver, visto assim de lá, a sua tela está aqui, você está com a cara aqui assim, né? E você está olhando aqui, sei lá, o seu videogame predileto, qualquer coisa assim. Então, você está olhando e as coisas aparecem aqui na tela do computador. Na verdade, essas coisas não estão aqui. Você pensa que elas estão aqui, mas na verdade são só os pontos que estão sendo marcados aqui. Então, é uma vista em perspectiva. Então, eu queria discutir vamos dizer, a matemática disso é o que a gente já sabe. Só fazer esse exercício. E a minha ideia é, sei lá, fazer um trabalho que pelo menos botar um cubo aqui atrás que possa se mexer. Eu também penso assim em termos de nave espacial, né? Você tem assim a sua escotilha aqui na frente, assim, você anda, está olhando a realidade que está lá e coisas da realidade podem estar se movendo. Então, minimamente, eu pensei em uma coisa assim, que você possa ter sua nave se movendo e ter um cubo se movendo. Pois vocês podem, vamos dizer, se você fizer uma coisa muito fabulosa, você pode negociar mais um ponto na nota também. Então, o problema básico, como eu encaro, é o seguinte, né? Você, vamos dizer, tem um mundo aqui, e ele tem um sistema de coordenadas, então você tem os pontos aqui. O sistema de coordenadas, no momento, não é necessário, mas a gente vai precisar dele para fazer as contas de alguma maneira. Tá? Então, imagina que você criou lá no seu videogame uma realidade virtual toda em coordenadas aqui, assim. Então, vamos dizer, digamos assim, você pode ter um cenário fixo, que é um arquivão, que é o cenário, pode ter objetos que vão se mover aí nesse negócio, né? E você vai estar aqui olhando. E está olhando e
aqui na frente você tem, vamos dizer, o quadro. Né? O problema originalmente é o problema dos pintores renascentistas que olham. Aliás, num dos meus vídeos tem um desenho que a gente achou que é justamente um cara pintando um quadriculado, até um negócio assim. Tá? Mas você tem um quadro na sua frente e você olha a reta que liga sua pupila ao ponto lá que você quer e marca o ponto aqui. Então, o problema é esse, né? Você tem aqui um ponto P, em algum lugar aqui. Digamos que aqui você... sei lá, que ponto é esse? Vou marcar aqui. P0, digamos, a sua posição. Tem esse cara aqui, que significa um plano, né? Seria um plano aqui. É o plano do quadro. Claro que se você olhar para cá, não vai aparecer, porque está fora da sua tela. E aí você liga esses caras e obtém aqui o ponto P'. Então, é uma coisa extremamente trivial, mas, na verdade, você não quer exatamente isso. Porque, vamos dizer, esse ponto P0 pode ter coordenadas x0, y0, z0 dadas, e que podem variar, né? Você está lá andando, em cada instante, esse cara tem coordenadas, esse daqui tem coordenadas x, y, z. Eu imagino assim, esse quadro ser dado assim, você tem aqui uma perpendicular, então seria aqui um vetor normal. Vou botar ele em outra cor. Tem aqui um vetor normal, né? N igual a ABC. Vamos supor que A2 mais B2 mais C2 igual a 1. Eventualmente, né, ele pode inclinar. E aí você tem uma distância aqui, que é D. Então, D maior que zero, são dados, né? X0, P igual a X0, Y0, Z0, também P0, né? Vou tirar isso daqui, né? O P vai ter X, Y, Z. Então, determinar o P' é uma coisa meio trivial, né? Esse plano aqui, qualquer ponto desse plano, né, se pegar um ponto Q aqui desse plano, pegar esse vetor, o produto escalar por N dá D. Então, quer dizer, o plano, conjunto dos Q, tais que o produto escalar de Q menos P0 por N é igual a D. Está claro isso? Equação do plano. Tem esse cara aqui, tem esse vetor N normal unitário. Então, todos os caras aqui vão se projetar no mesmo ponto aqui. Então, esse ponto aqui, podemos chamar de O. Quer dizer, qualquer ponto desse plano, né, se você projetar nessa reta aqui, cai no ponto O. Isso é fazer o produto escalar desse vetor com esse daqui, pensando a origem aqui em P0. E, bom, e a reta? A reta é a reta P0P. Então, sei lá, conjunto dos P0 mais T, P menos P0. E aí, ponto P', só substituir esse cara aqui. Então, P'
vai ter que satisfazer esse cara menos esse, então vai ter T, P menos P0. T vezes P menos P0, né, que é isto aqui, menos P0. Escalar N igual a D. Então, T é igual a D não errei. Pronto, com esse T você tem P' é igual a P0 mais D dividido por P menos P0 N P menos P0. Pronto. Podia dizer, acabou. Vê se eu não errei alguma coisa. Se eu não tiver errado nada, acabou. Mas, na verdade, não acabou, porque o que você quer é representar o cara aqui nesse plano, em coordenadas. Tá? Na verdade, aqui, você tem que olhar assim, você está olhando, tem o ponto O, você quer um sistema de coordenadas assim, né? Vou desenhar mais para cá. Tem aqui o ponto O é o ponto que está exatamente na frente do seu olho. Você tem um olho só. Um pintor famoso que tinha um olho só. Acho que não. O Camões tinha um olho só, mas também não era pintor. Bom, mas em todo caso tem isso aqui. Então a ideia, né, é que você tem o seu quadro aqui e você quer botar um sistema de coordenadas assim e pegar o P' e marcar aqui. Então, é um sistema de coordenadas, é um plano. Aqui você vai ter as coordenadas do P' aqui no espaço. Repara, aliás, uma coisa interessante, né? Acho que em estádios de várias coisas, mas em estádio de futebol usam um bocado isso. Né? Quando você olha para cá, ou para cá, né? Está aqui o P', você, nesse ponto, vai cair o P' mais qualquer ponto que tiver nessa reta daqui vai bater nesse mesmo ponto. Né? Então, hoje você tem um tipo de publicidade nos estádios de futebol que é mais ou menos isso. Né? Você tem lá o campo, tal, tem a baliza, tal, na linha de fundo, aí botam alguma coisa aqui que, na verdade, está... Vamos dizer, acho deve ter tido um momento que era pintado no chão, agora não, né? Mas você bota um negócio chapado aqui no chão e quando você olha alguma coisa que quando você olhar com a câmera você vai ver um negócio em pé escrito, né? Então seria mais ou menos isso, tá certo? Você pode botar um texto aqui, ver onde ele se projeta, então você faz o contrário, né? Em vez de pegar o texto projetar para cá, você projeta nesse plano aqui, e não, então eu boto esse negócio aqui. Eu já vi efeito parecido com, acho que até com projeção estereográfica, né, ou coisa assim, com espelho. Vamos dizer, imagina ser um espelho meio até esférico, uma coisa assim. Você bota uma figura no chão que não faz sentido, mas que quando refletir no espelho você olha vai fazer sentido. Vamos dizer, seria mais ou menos isso, né? Você desenha aqui a projeção estereográfica, talvez, né? Coisa assim. Então, tem isso. Então, nosso problema agora é montar esse sistema de coordenadas. É claro que, para isso, em princípio, a gente pode escolher qualquer base ortonormal aqui para colocar. Mas eu imagino assim, que a gente arbitre uma
horizontal. Aliás, tem um detalhe interessante que é o seguinte: imagina que você está olhando aqui, que tem isso aqui é o chão mesmo, então a horizontal, em princípio, né, você teria uma horizontal, dizer, não, eu estou olhando, eu estou em pé aqui, estou olhando, a horizontal é a horizontal. E aí você tem a horizontal e tem a vertical, não é exatamente a vertical assim, né? Mas você tem uma escolha aqui, que é o cara que é perpendicular a essa horizontal, né? Mas que é perpendicular a N também. Então você tem aqui, né, você tem o epsilon 1 é a horizontal, você tem o N que está assim, então, estou desenhando, vendo aqui assim. Então você tem aqui, o epsilon 1 é a sua horizontal, o N é assim. Então, esse cara daqui é o epsilon 1 vetorial N. Tá? Então, seria uma coisa assim, né? Você botaria aqui epsilon 1, epsilon 2 igual. Só tem um momento em que isso... Dois, né? Um momento que isso não funciona é se você estiver olhando de cima. Porque de cima você tem um plano horizontal, então qualquer vetor naquele plano é horizontal. E aí você tem que escolher. E isso está ligado a um problema seguinte. Imagina que eu quisesse arbitrar a priori, dizer, para cada ponto aqui do espaço eu tenho uma horizontal que eu vou escolher. E essa horizontal, a única limitação, bom, é que ela vai estar, vai estar no meu plano, mas vai estar perpendicular ao n. Então eu tenho aqui o vetor n e tenho uma horizontal perpendicular a n, que vai ser a minha horizontal em cada ponto. Sei lá. Poderia fazer uma coisa assim, tá certo? Porque pensa só, você está fazendo seu videogame, então você está andando pelo espaço, né? E você sabe que você está olhando para cá. Então, vamos dizer, a sua nave anda assim, o seu N é assim. Você pode estar virado de várias maneiras, não sei, tal, mas o N está aqui. Se você quiser arbitrar, então eu gostaria de pensar assim, pensa assim, você em cada ponto do espaço eu quero ou minimamente, né, para cada N, cada valor de N eu ter uma horizontal. Então, imagina isso, eu dou todos os possíveis vetores. O N é um vetor unitário só, né? E aí eu quero um perpendicular a ele para cada N. Isso corresponderia ao seguinte, né? Você tem aqui, o N é um vetor, já que ele tem norma 1, é como se ele estivesse na esfera unitária. E é como se eu estivesse, então, dando um epsilon 1 de n para cada n, um vetor tangente à esfera unitária. Também unitário. E o que é interessante é que esse é um problema que não tem solução. O famoso teorema da bola cabeluda. Você não pode dar... Quer dizer, tem, mas não é contínuo. Você não pode arbitrar para cada ponto da esfera um vetor tangente, perpendicular a ele, portanto, tangente à esfera.
E observa que isso eu estou dizendo, mas se fosse o círculo unitário, é mole, né? Você tem aqui o N, tem aqui, é só você girar ele de 90 graus, em todo ponto tem um tangente aqui. Mas na esfera mesmo, isso é impossível. E, na verdade, é um teorema, isso é possível sempre. Vamos dizer, esse bicho aqui é unidimensional, esse aqui é bidimensional. Então, sempre que a dimensão. Você tem a esfera de dimensão n em Rn mais 1. Tá? São os vetores de norma 1 em Rn mais 1. Então, sempre que você está em Rn mais 1, você tem a esfera n-dimensional. Se n for par, não dá para fazer isso. Se for ímpar, dá. Meio. Acho que eu não vou parar para tentar explicar assim, só chama-se teorema da bola cabeluda. Em princípio, com os instrumentos de cálculo 3, as integrais múltiplas e tal, teorema de Stokes e tal, você pode demonstrar esse teorema. Tem a ver com um determinante. Hein? Porque seria isso. Outra maneira de anunciar isso. Você tem uma esfera e você quer fazer um campo vetorial tangente a essa esfera, mas que seja contínuo e que não se anule. O que corresponderia a você ter uma esfera cabeluda e pentear a esfera. Não dá. Basicamente, uma demonstração tem a ver com o seguinte, que se você puder fazer isso, você pode pegar esse cara e sair usando aqui, ó, e fazer a transformação que vai fazendo esse cara ir andando até chegar no antípoda. Porque quando você tem o N, você tem o N e tem o antípoda. Mas você tem infinitas maneiras de você sair. Mas quando você tem uma direção assim, você diz, então eu vou andar nesse plano até chegar no antípoda. E se esse cara é dado continuamente, isso vai ser uma transformação, uma deformação contínua da identidade em menos a identidade. E aí tem a ver com o fato de que a matriz identidade, em dimensão par, tem determinante 1, e a matriz menos identidade, em dimensão par, tem determinante 1, e em dimensão ímpar tem determinante menos 1. Então, tem uma... Mas, bom, só uma curiosidade, digressão, as coisas aí. É engraçado que uma vez eu falei isso e alguém tinha jogado um videogame que tinha um problema assim, que era justamente uma nave que quando embicava assim, dava pau. Alguém deve ter programado sem prever esse problema. Bom, então, na verdade, a minha ideia é assim, que você vai ter a sua nave, tem o N, e você vai dar o epsilon 1, né, com esse N aqui, né, você já tem o seu N e tem o seu epsilon 1 acoplado a ele aqui. E aí você vai, vamos ver, então vamos ver, vai dar o N, vai dar o epsilon 1, que vai ser, sei lá, alguma coisa, não sei, A11, A21, A31, também com A11 ao quadrado mais A21 ao quadrado mais A31 ao quadrado igual a 1, e epsilon 1 escalar n igual a 0. E, bom, e aí você vai usar, né, o epsilon 2 vai ser epsilon 1
vetorial n. Bom, e aí, então agora vamos dizer, você tem o seu sistema de coordenadas fixado aqui. É importante, vamos dizer, destacando aqui, eu não estou dando o epsilon 1 só como função do n. Eu estou dizendo o seguinte, no instante t, eu estou aqui com esse n e eu tenho esse epsilon 1. Mas, sei lá, se eu voltar aqui em outro instante t, eu posso ter esse n e ter outro epsilon 1. Mas, vamos dizer, o tempo está parado, você tem isso, e agora você quer escrever, né, P' igual a U epsilon 1 mais V epsilon 2, digamos, as coordenadas do P' nesse sistema aqui. Então, a minha ideia do trabalho para vocês seria o seguinte, no software, normalmente, você pode fazer direto o 3D, ele faz isso, o GeoGebra te oferece já, vista em perspectiva e tudo, né, outros, então. Mas seria você trabalhar com uma janela 2D, eventualmente, você até ter um plano fixo aqui, que é o chão, pode botar, né? Com uma origem aqui, até se você quiser, não importa, né? Mas tem um chão aqui, você vai fazer isso aqui, e, claro, isso vai depender desses dados aqui, né? do P0, do D, do N, né? Do epsilon 1, isso vai determinar a sua vista. E eu pensei em botar um cubo aqui. Bota um cubo aqui. Mas eu pensei assim, tanto você pode se mover e ver o cubo de várias maneiras, você pode até ficar parado ou se movendo, não sei, e fazer o cubo se mover. Seria legal, né? Você ficar parado e ver o cubo, sei lá, subir, girar e tal, e ver esse negócio. Então, seria isso. Você pode ter controles que modificam os seus dados e controles que modificam o cubo. Eu acho que uma coisa mais divertida, talvez, bom, pode ter os dois se movendo, mas você ficar parado, ver o cubo se mover, girar e ter a noção 3D pode ser interessante. Né? Claro que tem de passagem, né? Quando você, por conta desse negócio, você tem que ter um critério para esconder. No cubo é fácil, né? Mas deve ser. Em geral, quando você tem um objeto, né, você tem infinitos pontos correspondendo a uma mesma reta, você vai representar o que estiver mais perto do quadro. Aí tem a coisa da transparência e tal. O cubo talvez seja bom minimamente ter os pontinhos marcando. Assim, é um dado. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então podemos resolver esse problema, né? Repara que como isso aqui é uma base ortonormal, são vetores unitários ortogonais, né? Esse aqui é o O. Então, aqui, ó, se você fizer OP', esse vetor aqui, escalar epsilon 1, vai dar... OP' tem exatamente, é esse vetor aqui, né? Então, OP' escalar epsilon 1 vai dar U. E OP' escalar epsilon 2 vai dar V. Então, você tem epsilon 1, tem epsilon 2, tem P', né?
Aqui vale uma observação que é a seguinte. Deixa eu desenhar aqui. Coisa, né? Seu quadro está aqui. Está aqui o seu P. Está aqui o O. Está aqui o P'. Então, você vai fazer o produto escalar desse vetor aqui, OP', por alguém que está nesse plano. Você teria que calcular o P', mas você nem precisa, né? Porque você pode, você pode, em vez de usar o OP', você pode usar direto o PP', que sai mais fácil daqui, né? O PP' é só você subtrair o P0, né? P0, P', tá? Dá para entender isso? Quer dizer, o produto escalar, se eu tiver um outro vetor nesse plano, multiplicar escalarmente por esse vetor aqui é esse mais esse. Mas esse aqui é perpendicular ao plano. Então, OP' escalar epsilon, pode ser epsilon 1, epsilon 2, vai ser igual a OP0 mais P0, P', escalar epsilon. Como OP0 é perpendicular a epsilon, esse cara desaparece. Tá? Então, quer dizer, isso daqui, OP' escalar epsilon 1, vai ser só esse cara daqui, vai ser D sobre P menos P0 escalar N, P menos P0, escalar epsilon. Tá? Epsilon 1 ou epsilon 2. Bom, não custa nada observar, né, que quando o ponto P, por essa construção, ele pode estar em qualquer ponto do espaço. Tá? Ele pode estar aqui atrás, aqui na frente, pode estar até atrás de você. Tá? Em princípio, aqui é meio... Mas cabe, né? Você ter o ponto aqui, o seu olho de 360 graus enxerga ele. Só não pode estar aqui, ó. Esse é o plano cego, né? Você tem o quadro aqui, você olha para lá, qualquer coisa que está no plano, que passa pelo seu olho, é paralela ao quadro, você olha e não acha o quadro. E isso aparece aqui, né? Porque P menos P0 escalar N igual a zero é exatamente isso, né? Estar aqui. O N está aqui. Então, se você tiver um ponto aqui, então esse denominador vira zero. Então, é isso. Mas tem que ficar bonito, né? Programa feio. Tem umas coisas interessantes. Eu acho super legal isso, porque até até quase o final do século passado, isso tinha que ser feito à mão. Era uma matéria importante no curso de arquitetura, perspectiva. Os caras tinham que fazer aquelas plantas todas em perspectiva, tudo, desenhos maravilhosos. Tal. O marido da minha tia era arquiteto, ele era professor de perspectiva. Então, a perspectiva teve um estudo, e tem umas coisas interessantes em perspectiva. Talvez a coisa mais interessante são os pontos de fuga, né? Porque é meio natural, assim, em traçados, né, você se balizar por certas retas, né? Tem esses edifícios caixote, né? Então tem
3 planos, né? Tem as retas assim, as retas assim, as retas assim. Então, eu já observei na aula passada, né, que tem essa coisa, só dar uma... Se eu não me engano, tem no livro isso. Tipicamente, né, bom, eu não vou conseguir fazer na altura do olho de todo mundo, mas vou fazer aqui mais ou menos o meu. Né? Você está o quadro aqui, você está olhando daqui, então tem esse ponto O aqui, e é meio natural para a gente traçar a linha do horizonte. E a linha do horizonte, ela tem a ver com as retas horizontais. Como eu falei para vocês, toda vez que se você olhar para um ponto lá, e aí olhou e ligando o seu olho ao ponto, você achou esse ponto aqui. Eventualmente, pode ser que você esteja olhando por uma reta que passa por esse ponto. Então, ela vem e traça isso assim. Não é importante. Tá? Você olhou para uma reta, você vê uma reta. Ela vai indo. Aí tem essa reta assim, e aí tem uma reta paralela, outra reta paralela, retas paralelas. Observa que, quando você olha para essa reta e olha lá para o infinito, o que vai acontecer é que o seu olho vai, vamos dizer, a reta que liga o seu olho ao ponto da reta, vai andando. Vou desenhar aqui separado assim. A reta está aqui. Aí você está aqui, olhando aqui. Aí você vai olhando os pontos dessa reta. Na medida que você vai indo lá para o infinito, você vai tendendo a olhar para cá. Então, tem a reta que passa pelo seu olho, é paralela a essa, vai apontar para o ponto do infinito. Então, vamos dizer, se você está olhando aqui, tem um ponto que corresponde a essa reta. Se você olhar daqui para o infinito, você tem essa reta vai encontrar o quadro em algum lugar. Então, aqui é a reta, aqui é o quadro, ela encontrou. Então, quando você olha para essa reta, digamos assim, você, na verdade, quando você olhar lá para o infinito, você vai tendendo para esse ponto. Então, se aqui tiver um ponto que, vamos dizer, você está vendo esse ponto aqui, o infinito, você está vendo aqui. Então, essa reta vai ser representada assim. É meio, vamos dizer, uma coisa que todos nós entendemos. Você olha para uma estrada em linha reta. O que você vê? Você vê a linha do horizonte lá no fim e vê a estrada fazendo isso. Que é o quê? Vamos dizer, aqui um lado da estrada, vai, e você olha, ele some lá no infinito. E o outro vem paralelo e some, se é paralelo, vai sumir lá no mesmo ponto. Porque quando você olha lá para longe, essas retas tendem para a mesma. Mas isso não é particular das retas horizontais. Por exemplo, se você olhar para um ponto, olhar numa direção assim, lá na frente tem um ponto. Aí você olha, aí você vê ela some em algum lugar, no sentido que esse é o plano do quadro. Então, quando você olha para lá no infinito, ela some, digamos,
bate aqui assim. Quando você olhar uma paralela, ela vai bater no mesmo ponto. É o ponto de fuga dessa direção. Quando elas vão para o infinito. Claro que está determinado pelo feixe de retas e, vamos dizer, pelo seu ponto de vista e pelo quadro. Então, a linha do horizonte é onde morrem as retas horizontais. Mas cada direção tem um ponto de fuga. Por isso que eu fiz um pouco, um desenho assim na vez passada, né? Quando você desenha umas plantas, arquitetura, tá, aquele prédio, dizer, arquitetura dos anos 50, assim, esses prédios, ou mesmo as casas, né, tal, bem certinhos assim, você traça, né, tipicamente, vamos dizer, você tem aqui uma coisa assim, aí isso aqui morre na linha do horizonte, isso aqui morre na linha do horizonte, aí se tiver, sei lá, mais um pedaço de prédio aqui assim, né, e aí você vai ter alguma coisa assim, e pronto, isso aqui é o seu desenho. Claro, se você olhar meio de baixo, pode ser que tenha dependendo de onde você, de que maneira você olha, essas verticais também podem ser obrigadas a se inclinar. Né? Se você, por exemplo, não botar sua máquina fotográfica bem horizontal, você vai ter uma coisa assim. Se a minha câmera não tiver certinha na vertical, vai ter alguma coisa assim. Então, também para o nosso cubo, eu acho que pode ser legal a gente marcar a linha do horizonte. Você está olhando, então você marca a linha do horizonte e vê os pontos de fuga do cubo. Tá legal? Acho que é um programa, parece simples, nunca fiz não, mas tem esses detalhes, tá? Detalhes assim de iluminação, nem digo de iluminação, mas iluminação tem uma coisa bonitinha também, que tem mais a ver com cálculo de várias variáveis, mas botar os, por exemplo, quando for um 5, né, vai ter que ter alguma coisa aqui para marcar os pontinhos em perspectiva também. Não está muito bom, porque aqui tem que morrer lá também. Né? Os pontinhos, quando você marcar o 5, eles têm que obedecer também a... Pensei em escrever com algarismos arábicos, aí seria mais chato. Né? Mas os pontinhos dá, né? Nos dá essa colher de chá. Isso, depois que você quiser fazer vista em perspectiva de outras coisas. Então, imagina esse cubo poder andar meio que livremente aqui. Né? Ele teria uma posição determinada por um ponto, né? Tem um eixo e mais um ângulo, alguma coisa assim. Isso dá origem a uma sub-área dentro da geometria, que é a geometria projetiva. Porque essa ideia do feixe de retas... primeiro, deixa eu ver se... Está tudo legal assim o programa? Todo mundo entendeu? Só precisa saber reta, plano, produto escalar, produto vetorial. Nada além disso. Mas isso dá origem a ideia da geometria projetiva, que tem a ver com essa história, né, de que retas paralelas têm um ponto em comum. Repara que quando a gente pensa
no infinito, né? Aliás, é uma coisa que caracteriza um matemático, é a intimidade com o infinito. Vou dizer isso para vocês. Então, pensando assim no plano, se você olhar assim o plano, aqui é a origem, né? Uma primeira ideia é pensar que, bom, uma reta ela tem um ponto no infinito de lá, outro infinito do lado de cá. Razoável, assim, uma maneira. Quer dizer, seria reduzir, vamos dizer, trazer o plano, reduzir ele a um círculo em que uma reta como essa, sei lá, teria um ponto, sei lá, seria alguma coisa assim, não sei, com um ponto, um infinito de lá, um infinito de cá, de uma maneira, possivelmente, pensando assim que paralelas morreriam lá no mesmo ponto lá e no mesmo ponto cá. É uma ideia. Então, nesse sentido, o plano viraria um disco fechado e os pontos no infinito seriam os pontos do bordo do disco. Outra maneira que eu introduzi, mas que é relativamente simples, é a projeção estereográfica. Quer dizer, você pensar que tem um infinito só. Isso tem, essa do infinito só tem a ver com o estudo dos polinômios no plano complexo, porque no plano complexo, simplesmente quando z vai para infinito, o p de z vai para infinito. Não tem muito mais infinito, menos infinito. Então, a gente pensa, né, o plano cortando a esfera, pega aqui, a gente escolhe em geral o polo norte, e liga cada ponto ao polo norte, você tem o P aqui, o P' aqui, e aí cada ponto que vai para o infinito, a imagem dele vem para o polo norte. Então, é legal porque quando você tem um polinômio complexo, quando z vai para infinito, P de z vai para infinito. Vem para cá para o polo norte. Embora, vamos dizer, dependendo do z, se você olhasse aqui, ele pode, um está aqui, o outro está lá e tal, mas quando você está, estão todos aqui. Então, isso transforma o plano numa esfera. Uma coisa interessante, eu acho que não sei se eu fiz esse vídeo ou se eu não fiz. Tem sei lá, tem uns GeoGebras meus lá no site do GeoGebra, e um deles é uma parceria com o Valdecir, tem a projeção estereográfica com uma cônica, que é uma coisa legal, né? Porque uma cônica, você pode pensar uma cônica é uma coisa assim, você tem uma reta e um ponto, esse ponto é o foco, e tem um número E que é a excentricidade. E aí você pega os pontos P, tais que essa distância dividida, chama essa reta de R, PF dividido por PR é igual a E. Então, tipicamente, uma elipse é uma cônica de excentricidade menor do que 1. Então, se é um número menor do que 1, oi. Todas as retas se encontram lá no infinito. Entendeu? Você, em vez de pensar que tem vários pontos no infinito, você... Não, porque elas têm dois pontos de interseção, né? Vamos dizer, retas que não são paralelas têm uma interseção real aqui, assim, e tem uma outra lá no infinito. Então elas vão
vamos dizer, uma vai, vamos dizer, toda reta, quando você faz a projeção estereográfica, você uma reta liga com um ponto, você faz um plano. Esse plano corta essa esfera, né, em algum círculo. Quando você tem outra reta aqui, ela vai dar outro círculo. Vai dar outro círculo aqui. E aí elas se interceptam, vamos dizer, esse ponto aqui vem parar aqui, e o ponto no infinito encontra aqui. Quando são retas paralelas, né, você essa reta aqui, essa aqui, os círculos se tangenciam no infinito, né? Tangenciam no polo norte. Então, o feixe de paralelas, quando você faz a projeção estereográfica, vai ser um feixe de círculos que se tangenciam aqui. Tá? E tem, o que eu estava dizendo é que quando você faz aqui uma cônica, uma elipse, por exemplo, é assim. Então, ela vai ter um ponto aqui assim, tal que essa distância dividida por essa, esse A é menor que 1. Só que ela vai ter um outro ponto aqui, tal que essa distância. Aqui aliás, desenhei errado, o F. Vou trocar aqui o F pelo P. Esse é o F, esse é o P. Então, aqui tem um ponto P1 e aqui tem um ponto P2 que, claro, a elipse tem uma simetria aqui assim, né? Aqui não é evidente que ela tem uma simetria assim, mas essa distância dividida por essa dá E e essa distância dividida por essa daqui também dá E. Quando essa excentricidade vai tendendo a 1, essa distância é igual a essa, e aí você tem uma coisa, só que esse cara vai lá para o infinito, quando você tem uma parábola. E quando a excentricidade fica maior do que 1, aí você tem uma coisa assim e aparece um ramo do lado de lá. Aí eu me coloquei o seguinte problema. Poxa, mas imagina que eu estou olhando na minha tela aqui assim, eu não consigo, quando está perto, a excentricidade está perto de 1, eu não consigo ver elipse, hipérbole, parábola. É tudo muito parecido. Mas se eu fizer a projeção estereográfica, né, vai ter alguma coisa, porque está aqui o Polo Norte. A elipse não tem ponto no infinito, então ela faz alguma coisa assim. A parábola, ela tem um ponto no infinito. E a hipérbole é uma curva assim, né? Ela tem um ramo aqui, outro ramo aqui, e é assintótica a essas retas. É claro que se você pensar nesses termos, ó, imagina que você vai andando aqui para o infinito, você vai lá para o infinito. Quando você chegar lá no infinito, você volta por aqui. Porque o infinito, a sua reta continua aqui. E aí você anda para cá, vai no infinito e volta por aqui. Então ela fecha no infinito. E eu achei, pô, vamos fazer isso. Me lembro que eu pedi a um aluno, o Vitor Bogado, no século passado. O Vitor Bogado sabia Java. Era quase que parece o homem que sabia javanês, o conto do Machado de Assis. É muito interessante. Bom, mas o Bogado sabia Java, fez o programa em Java. E aí eu pude ver o que acontecia, que, na verdade, quando a elipse vai chegando aqui, isso vai formando um bico, assim. Se você olhar de cima, está aqui o Polo Norte, vem a sua elipse assim, quando ela chega aqui, ela vai formando um bico. E a parábola é exatamente uma coisa assim, com um bico. E quando passa da parábola, que vira hipérbole, faz assim, um ramo, é assim e outro aqui. E ela cruza. Entendeu? Vamos dizer, você vem por aqui, passa para cá, volta por aqui, para cá. E é bastante
natural, vamos dizer, porque no infinito os dois lados da parábola, as tangentes tendem a ser verticais. Certo? Então, se você pensar assim aqui, a parábola lá no infinito, né, está tendendo assim. Então, esses dois caras vão se encontrar, vão ser tangentes ao feixe de paralelas a esse cara daqui. Então, vai formar, né, um bico lá no infinito mesmo. De qualquer maneira, a projeção estereográfica ainda é uma coisa simpática. Você transforma o plano numa esfera. Agora, o plano projetivo é muito mais árduo. Eu não consigo desenhar ele. Porque tá certo? A projeção estereográfica é como se você pegasse esse disco aqui e dissesse, não, todo mundo aqui vai virar um ponto só. Quando você faz o plano projetivo, então você pensa assim, as retas passando pela origem. Então essa aqui tinha um ponto no infinito aqui, outro ponto no infinito aqui. Essa aqui tem um ponto no infinito aqui, outro ponto no infinito aqui. Quando eu faço a projeção estereográfica, tudo vira um ponto só. Só que nesse caso, não. Você tem esse ponto aqui, vamos dizer, P', eles se juntam num só. Aí você vai andando para cá, esse ponto Q junta com o Q' aqui. Aí você vem andando para cá, esse ponto junta com esse ponto junta com esse. Aí, quando você está chegando aqui, está juntando lá de novo. Então, na verdade, você tem, vamos dizer, esses caras aqui vão constituir uma curva fechada de pontos no infinito, só que, vamos dizer, se você anda aqui uma vez, você percorre todos os pontos no infinito. Porque esse daqui é igual a esse, e todo mundo que está aqui tem um igual do lado de cá. Por exemplo, se você pensar assim, ó, pensar aqui os pontos no infinito, você está andando para cá, certo? Esse ponto aqui, esses caras estão aqui. Aí você está andando, certo? Está andando para cá, então esse cara daqui está juntando com esse. Esse cara daqui está juntando com esse. Mas esse cara daqui está juntando com esse. Então, a geometria projetiva tem umas coisas mais esquisitas, mas ela é adequada também para certos tipos de situações. Por exemplo, quando você pensa, sei lá, os autovetores, em álgebra linear tem uma coisa chamada autovetores, são os caras A de V igual a lambda V. Vamos dizer, você tem uma matriz, você multiplica pelo vetor V, dá um múltiplo de V. Se você fizer A de menos V, A de menos V menos A de V, que é igual a menos lambda V, que é igual a lambda menos V. Então, V e o menos V, se você tem um alto valor lambda, o V e o menos V são autovetores igualmente. Então, todos os pontos de uma reta são iguais para o lambda. E aí é mais razoável, em vez de pensar que... quando você pensa assim, ó, se você pegar um vetor, você multiplica por uma matriz, dá um múltiplo dele, se você multiplicar 2 vezes ele pela matriz, vai dar um múltiplo de lambda vezes 2 ele.
Então, todos os múltiplos de um certo vetor, um certo autovetor, vão ser autovetores, tirando zero. Mas isso significa que os múltiplos positivos e negativos também. Então, você tem uma direção de autovetores que deveria ser um ponto só. Então, em vez de você simplesmente pegar o unitário, se você pegar o unitário dessa direção, tem um unitário para cá e outro unitário para lá, mas eles não são diferentes. Então, é como se você emendasse eles. Então, tem, vamos dizer, a geometria projetiva é mais. Ela tem uma origem na perspectiva, mas ela tem um significado em dimensões mais altas por si só e tem uma componente algébrica muito forte. E é meio cascuda do ponto de vista. Sempre tende a se enganar na geometria projetiva. Então, o que eu mostrei aqui, de certa maneira, né, são o seguinte: você tem o plano e ele tem lá os pontos no infinito. Se você quiser dizer, não, esses pontos no infinito existem mesmo. Eles não existem, né? No plano não tem ponto no infinito, tem os pontos. Então, a maneira simples é transformar o plano num disco. A maneira simples, mas não tão óbvia, é transformar numa esfera. E uma maneira também não tão óbvia e não tão simples é transformar no plano projetivo. E, em geral, você pode fazer isso com o espaço, né? Emendar os infinitos. Só também, isso é só uma observação de passagem. São 2h20. Acho que eu posso começar a falar um pouquinho de cônicas. Vista em perspectiva tem a ver com cônicas. Porque quando você faz a vista em perspectiva, né, o seu olho é um foco, né, e todas as retas passam pelo seu olho. Como todas as retas passam pelo seu olho, cada curva vai produzir um cone. Né? Um cone é isso. Né? Vamos dizer, uma das definições de cone. Você é uma curva e tem um ponto. E aí você liga os pontos da curva a esse ponto. Isso é um cone. Se esse ponto estiver no infinito, é um cilindro. O cilindro é um cone que tem o vértice lá no infinito, então todas essas retas aqui são paralelas. Bom, tem um tipo particular de cone, que é o cone circular reto, que é quando você pega um círculo, pega uma reta perpendicular ao plano do círculo, passando pelo centro, e faz... em princípio, nossos cones, aqui eles continuam para cá, tá? Eles têm uma singularidade lá no vértice, tem o lado de cá e o lado de cá. Tá? Então, um cone é uma coisa assim, né? Vou desenhar ele de maneira simples. Aqui é o vértice, esse é o cone. E aí, uma cônica, tipicamente, quer dizer, o nosso cone aqui é circular reto, tá? Então tem um círculo aqui em algum lugar, tá? E esse negócio cai aqui bem no centro do círculo e tal. Uma cônica é você cortar, é obtida cortando esse cone por um plano. Você cortou por um plano, você tem uma cônica. Né? Tipicamente aqui, quando você abre isso, né? Olha daqui assim, você vê uma elipse. É uma coisa assim. Mas, vamos dizer, mantendo esse ponto aqui, ó, você pode ir andando para cá, você vai tendo uma elipse cada vez mais fechada, né? E mais comprida, né? Até o momento em que você passa aqui uma paralela a isso aqui.
Nesse momento você tem uma paralela, essa sua cônica, né, vai ter um ponto aqui que vai para o infinito. Né? A elipse tem, vamos dizer, esse ponto de cá está aqui e esse de cá está aqui. Quando você vai andando com o plano assim, esse ponto vai indo para o infinito e aí você tem uma curva que é assim, que é chamada uma parábola. E você pode passar um pouquinho daqui. Se você passar um pouquinho daqui, você continuará não encontrando ninguém do lado de cá, só que agora você encontra alguma coisa do lado de cá. Então você vai ter um tipo de curva, não faz assim, mais assim, e que vai ter um outro ramo do lado de lá. E, bom, essas são as cônicas, que tem uma importância histórica, sim, né, porque os gregos tinham, os gregos antigos, né, tinham uma limitação, né, eles não tinham os números reais, eles não tinham geometria analítica, mas eles desenvolveram a geometria muito forte com retas e círculos. Então, você poder estudar curvas que vão além das retas e círculos, né, as cônicas já era uma coisa, um tópico relativamente avançado dentro da geometria clássica grega. E o grande nome do estudo das cônicas é um cara chamado Apolônio. Tem dois Apolônios, acho que esse é o de Perga. O Apolônio fez um tratado sobre as cônicas, mas nem todos os volumes do tratado dele chegaram até nós. E fez muitas coisas interessantes. Mas, bom, era antiguidade. Né? Mas as cônicas têm de repente, elas têm uma entrada triunfal na matemática que começa lá com Descartes, Newton, Leibniz e tal, né? Porque tem lá o Kepler que sacou que as órbitas dos planetas eram, bom, de um certo ponto de vista, aproximadamente cônicas. Mas ele disse, não, são cônicas. As pessoas naquela época acreditavam mais em coisas assim simples. E o Newton faz um trabalho bastante importante em que ele, entre outras coisas, vai mostrar que com as leis simples lá da física, se você botar um Sol parado aqui, um planeta orbitando aqui em volta, você vai ter uma órbita elíptica. Na verdade, pode não ser, né? Dependendo da energia, pode não voltar nunca mais. Pode ter uma... Acho que até ter uma hipérbole também. Não tenho certeza. Pode, né? Né? Porque você vai... Não, você tem uma energia que até um certo... Vamos dizer, se você atirar, vamos dizer, atirar em alguma direção aqui que não passe por aqui, esse cara vai, e aí dependendo da velocidade, vamos dizer, das massas da velocidade inicial, você tem uma energia cinética inicial, uma energia potencial, e dependendo, a energia potencial está determinada pela posição, mas se você der um tiro, dependendo da velocidade inicial, você tem energia, e chega uma hora que você tem que voltar. Mas se ela for num certo valor limite, você vai e não volta. Esse valor limite deve corresponder a uma órbita parabólica. Só que você pode passar desse valor limite, você também não voltará, e aí provavelmente é uma órbita hiperbólica. Certo? Se você pensar assim, a órbita é uma elipse, mas é uma elipse, mas, na verdade, você pensa, não, mas no curso de Física 1 você estuda a velocidade de escape, que você atira
perpendicularmente à Terra e ver com que velocidade, a partir de que velocidade você sai e não volta. Essa velocidade aqui seria, vamos dizer, seria uma versão um pouquinho mais bonitinha, né? Em vez de você partir daqui e apontar para fora, você sair assim, então tem também uma velocidade de escape, que deve dar uma órbita parabólica, e além dela deve ter uma órbita hiperbólica. Aliás, também, um problema interessante é você pensar uma versão com cargas, supondo coisas que não são bem assim, mas vamos dizer, supõe que em vez de você ter uma atração gravitacional, você tem uma repulsão gravitacional. Então, com as mesmas leis, você não vai ter uma elipse, porque a elipse você tem uma força, mas vai ter um ramo de hipérbole. Né? Com força de repulsão, você pode descrever o hipérbole. De qualquer maneira, é isso. O estudo do movimento planetário trouxe as cônicas de volta em grande estilo. Você tem outra situação que é interessante, que você tem órbitas elípticas, é o oscilador harmônico, que é um modelo muito simplesinho, né? O sistema massa-mola. E, bom, aí a gente estuda as cônicas assim. Uma outra razão forte para estudar as cônicas é que elas são dadas por equações do segundo grau em duas variáveis. E uma terceira razão para estudar as cônicas é que por trás das cônicas tem um teorema importante, que é o teorema espectral. Vai aparecer em álgebra linear, mas que a gente vai trabalhar ele um pouco aqui também, que depois vai se revelar também um teorema importante na formulação da mecânica quântica. Tem algumas razões ligadas ao entendimento das cônicas. Mas as cônicas, por si só, são uma coisa bonitinha. Elas têm a relação com a perspectiva, né? Porque é meio... Tá certo? Se você pensar assim, que você está olhando para cá e aqui você tem um círculo e o seu quadro está aqui, então, quando você olhar para esse círculo, você vai ver essa curva que está aqui. Então, uma elipse pode ser pensada como uma vista em perspectiva de um círculo. Tá? Pensando assim. Estou olhando aqui, tenho o meu quadro aqui. Aí tem um círculo aqui assim, bem certinho aqui. Aqui no meio dele tem a perpendicular. Aí eu olho para cá e formo um cone. Meu círculo está aqui, assim. Forma um cone e a interseção desse cone com o meu plano do quadro vai ser uma elipse, que vai estar aqui. O interessante é que, dependendo de como eu inclinar esse círculo, pode ser, ou de como tiver esse círculo aqui em relação ao espaço aqui, dá para ver esse círculo como uma parábola ou como uma hipérbole. Olha só, porque esse é o meu plano do quadro, aqui é o plano cego. Eu posso ver coisas que estão aqui na frente também. Então, imagina que eu boto aqui um círculo que seja, vamos dizer assim, e o meu cone seja aqui, só que o meu círculo tem um ponto aqui no plano cego. Então, quando eu olho para esse ponto, não vejo nada, porque eu aponto para cá e o meu plano está aqui.
Então, eu vou olhar para esses pontos aqui, eu vou construir esse cone, mas eu estou cortando ele por um plano que é paralelo a essa geratriz. Então, a curva que eu vou ver aqui é uma parábola. Porque o parábola é isso, né? Eu tenho aqui o meu cone, tenho aqui o círculo, e eu tenho uma geratriz que é, vamos dizer, o meu plano, esse plano aqui é paralelo a uma geratriz. Então, isso corresponderia, por exemplo, a outra maneira de ver, né? Eu estou olhando daqui, eu tenho aqui o plano do quadro, então estou olhando as coisas e representando aqui, só que eu tenho um círculo que ele atravessa o plano do quadro. Ele entra, vai lá atrás e volta. Só que, além disso, quando ele volta, ele tangencia o plano cego. Então, quando eu faço o cone, eu tenho uma situação assim. Tem uma geratriz, que é onde ele tangencia o plano cego, que vai estar paralela ao plano do quadro. Então, esse cara não tem mesma perspectiva. O que eu vou ver vai ser isso. Eu olho para cá, vejo esse ponto. Olho para cá, vejo esses pontos aqui, vou fazendo uma coisa que vai estar aqui assim. E se, pior, se esse círculo tiver assim e cortar o plano cego em 2 pontos, aí eu vou ter uma hipérbole. Porque eu vou perder 2 pontos aqui, vou olhar para cá, vou ver um ramo de hipérbole que vai para lá, e quando eu olhar para cá, eu vou ver um plano de hipérbole que vai, um ramo de hipérbole que vai para lá. Então, só assim, sem fazer contas, vamos dizer, nomeando, né, disse, ó, tem um cone circular reto, intercepto por um plano. Então, primeira coisa assim, básica, né, eu posso classificar essa interseção. Tem umas interseções degeneradas, mas cortou mesmo. Né? Se cortar direitinho, eu tenho um tipo de curva. Todas as geratrizes, essa curva tem pontos em todas as geratrizes. Se eu cortar paralelamente a uma geratriz, eu vou ter uma curva que não tem ponto em uma das geratrizes. E se eu cortar um pouquinho mais inclinado assim, eu corto a folha de cá do cone, a outra folha de cá, né? E aí, na verdade, ó, pensa assim, se eu tenho meu cone aqui, assim, e eu corto ele assim, eu estou paralelo, ó, se eu passar pelo vértice aqui, eu estou paralelo, esse plano está aqui, tem um plano paralelo aqui. Esse plano paralelo a esse aqui corta o meu cone em 2 geratrizes. Tá legal? Ó, eu cortei o cone aqui assim. Pum, tem um plano aqui. Só que esse plano, quando eu estou no caso da elipse, eu passei esse plano aqui. Se eu passar aqui pelo vértice, um plano paralelo a ele, eu só corto o vértice. Quando ele está aqui, paralelo a essa geratriz, se eu passar uma paralela a ele por aqui, eu vou pegar uma geratriz. Mas quando ele está assim, eu passo paralelo aqui, eu pego 2 geratrizes. E aí eu vou ter, a minha hipérbole tem um ramo aqui, outro ramo aqui, e tem 2 geratrizes. E essa geratriz, se você olhar assim, perpendicularmente ao plano da curva, você vai ter, vamos dizer, essa vai ser a vista do cone. Imagina assim, você está olhando o cone e o plano que corta o cone está aqui assim. E aí você vai ter um ramo da hipérbole aqui e outro ramo da hipérbole aqui. E essas 2 coisas são as assíntotas.
Estou falando só coisas que dá para ver sem fazer nenhuma conta. Em seguida, a gente vai fazer contas. E vocês provavelmente ouviram falar de cônicas no colégio e tal, né? Tem uma coisa meio esquisita. É porque, bom, você é otimista. Sendo otimista, você ouviu falar de cônicas e aprendeu que elipse é o lugar geométrico dos pontos que tem assim. Você tem um foco F1, foco F2, né? E aí a distância PF1 mais PF2 é igual a uma certa constante 2A. E aí você tem uma curva assim. Foi assim que vocês viram falando isso? Sendo pessimista, vocês aprenderam, talvez caia no Enem, uma questão em que elipse é x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Eu fiquei puto, eu não acompanho o Enem, mas uma vez ou duas eu olhei e realmente caía cônicas no Enem, mas não precisava saber nada de cônicas, porque o cônica era isso. Né? Tá? Então, depois você tem a hipérbole, que é uma coisa parecida. Você tem aqui o F1, o F2, né? E aí você tem PF1 menos PF2 é igual a uma certa constante também, 2A. Só que, na verdade, você pode também fazer PF2 menos PF1, botar o módulo aqui, é melhor. E aí você tem a hipérbole. E, se cair no Enem, é x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Aí, se você é um cara fazedor de prova, você já sabe essa coisa. Eu, por exemplo, quando eu fiz prova para o IME lá no século passado, a prova foi uma prova difícil, eu não consegui nada. Aí tinha uma questão, eu acho que tinha uma coisa assim, uma equação assim. Aí eu não sabia fazer a questão, desenhei lá uma coisa assim, deixei lá. Aí a prova foi tão difícil que acho que só 1 ou 2 caras tinham passado. Então, na hora de aumentar a nota do pessoal, para não ficar todo mundo reprovado, é claro que esse meu desenho valeu mais que o cara que provavelmente sabia a mesma coisa, mas deixou em branco. Faz parte do... Então, isso aqui, vamos dizer, você sabe sabendo isso já permite você fazer um desenho assim. E tem a parábola é diferente, né? Porque você tem uma reta, um foco, e aí você tem PF igual a PR. E aí, normalmente, vamos dizer, vamos dizer, é uma coisa do tipo y igual a x2, ou y igual a x2, 1 sobre 4ax2, uma coisa assim. Né? E geralmente tem também, vamos dizer, pode até comentar que essas curvas são obtidas por seções do cone, mas normalmente nenhuma explicação é dada o que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Porque, tá certo, essas definições são definições que não dependem de cone. E que não tem, vamos dizer, unidade. Tem uma outra maneira também que não depende de cone, que é aquela que eu falei antes, você dá a reta, dá o foco F, dá a excentricidade E, que é um número maior que zero, e aí você diz, ó, PF é igual a EPR. Quer dizer, essa distância é E vezes essa distância. E aí, quando E é menor que 1, é menor que 1, um pouquinho menor que 1, é igual a 1 e é maior que 1. Então,
essa é legal que essa, pelo menos, diz, não, dou essa definição, quando E é menor que 1, eu tenho uma curva fechada assim, eu vejo que quando E vai tendendo a 1, a curva vai, quando E é igual a 1, eu tenho uma curva que não fecha mais, e quando E é maior do que 1, eu tenho uma coisa mais aqui e aparece um outro ramo do lado de lá. Mas também não é muito claro o que isso tem a ver com cone. Eu não sei bem se o... Como é que é? Eu não sei. O que o Apolônio devia entender, sei lá, como é que era esse negócio com o cone, mas tem realmente uma... Pode ser que tenha se perdido alguma coisa do Apolônio, mas tem 100 anos, 200 anos, 1822, foi publicado um trabalho de um belga chamado Dandelin. Ele tinha um colega lá, que é o Quetelet, que eu não sei se ele é coautor do teorema, não ficou claro para mim, mas às vezes apresenta os dois juntos, que foi um cara que deu uma demonstração lindíssima de que essas propriedades saem. Lá você desenha o cone e demonstra essas coisas. Eu não vou fazer isso agora, mas... Que horas são? 46? Já, de repente eu posso até fazer... Então, eu vou fazer o trailer. Homenageando o meu professor de desenho geométrico no pré-vestibular, que foi quem me ensinou isso, essa versão. Que é o seguinte, vamos pegar assim, esse eu tenho um vídeo no meu canal. Pega um cilindro circular reto, né, e corta por um plano. E aí você tem uma curva aqui, tem uma certa simetria, e você pode fazer o seguinte, não tem ninguém aqui com cara de poder aquisitivo para jogar tênis, mas pode ser, não sei. Mas imagina assim que você pode comprar suas bolas de tênis em cilindros, assim, pode até ter um planozinho separando, e aí você pode botar uma esfera aqui de maneira que ela tangencie, pode ser tão torta, tangencia as laterais do cone até ela encostar aqui num ponto. E pode vir com outra esfera, né? Até ela tangenciar. Então, aqui vai tangenciar num círculo, aqui vai tangenciar no outro círculo, que vão ser horizontais e tal, bonitinho. Né? E aí você tem aqui o foco, ponto F1 e ponto F2. Aí eu vou fazer uma parada que eu tinha que ter explicado uma coisa básica, né? Que quando você tem uma esfera e tem um ponto fora dela, se você traçar tangentes, vale para um círculo e vai valer para a esfera. Né? No círculo, se você pegar aqui está o centro. Traçar o tangente para cá, isso daqui é um ângulo reto, esse daqui é um ângulo reto, esse cara daqui é o mesmo, né? Você tem dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa e esse tamanho daqui é o mesmo. Então, são dois triângulos retângulos semelhantes, portanto, essa distância daqui é igual a essa daqui. Quando você fizer isso para uma esfera, você vai ter um círculo aqui, assim, e isso vai valer para todos os pontos do círculo. Você vai ter uma espécie de um chapéu de palhaço, assim, bonitinho, né? Vai ter um cone aqui. Então, se você pegar em qualquer ponto, pegar duas tangentes a uma mesma esfera, então, esse tamanho, né? Se você pegar
outra tangente que passe aqui nesse ponto do círculo aqui, esse tamanho é igual a esse também. Então, veja só, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aí imagina que eu pego um ponto da minha curva. Esse ponto aqui. Aqui, então, nós temos um círculo aqui embaixo, outro círculo aqui em cima. A perspectiva não está das melhores. Mas eu posso pegar uma geratriz do meu cilindro, chamar esse ponto de P, esse ponto aqui de P2, esse ponto aqui de P1. Então, essa distância aqui não depende do ponto P, porque é a distância entre esses dois planos. Né? Aqui eu tenho um círculo que está na horizontal, outro círculo que está na horizontal, porque está tangenciando, isso está na vertical. Tá? Então, PP1, aliás, P2, P1, igual a 2A constantes. Aí eu pego PF2, essa esfera é tangente ao plano da cônica. Então, PF2 é tangente à esfera. PP2 é tangente à esfera também, que está numa geratriz. Então, PF2 igual a PP2, porque são duas tangentes na mesma esfera. Vamos ver a história aqui. E da mesma forma, se eu passar aqui PF1, eu estou tirando uma tangente à esfera. E P1 também. Então, PF1 igual a P1. Soma PF1 mais PF2 igual a PP1 mais P2. E isso aqui é 2A. PP2 não deve não, isso aqui é P1, P2. Né? Vou botar aqui. P1, P2 igual a 2A. Então, está aqui. Acabei de demonstrar o seguinte: se eu cortar um cilindro circular reto por um plano, eu vou ter uma elipse. No sentido de que se eu pegar um ponto qualquer aqui, fizer a distância, né, eu pego essas duas tangentes aqui, uma um foco, a outra outro foco, se eu pegar essa distância mais essa, dá sempre a mesma coisa. Porque isso aqui é uma esfera. E esse plano da P e F1 estão no plano da elipse, no plano da curva. E aqui é um ponto de tangência da esfera. Eu defini o F1 vindo com essa esfera por baixo até tangenciar esse plano. Então, qualquer reta desse plano que passe por F1 é tangente à esfera. Então, PF1 é tangente à esfera. E a minha esfera veio também tangenciando o cilindro. Então, quando eu pego essa reta aqui, que é a geratriz do cilindro que passa por P, ela tangencia essa esfera aqui e a outra aqui. Tá? Não, é um ponto qual. Na verdade, você repara que isso vale para qualquer ponto. Né? Se eu pegar o P aqui, eu vou ter a mesma coisa. Eu ligo aqui e vai valer a mesma coisa. Então, é lindo, né? Porque você foi lá na geometria espacial buscar a definição da elipse. E quando você faz no cone, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem aqui o cone. O caso da parábola e da hipérbole é um pouquinho mais trabalhoso, mas essencialmente é a mesma inspiração.
Você cortou aqui. Aqui isso aqui é o cara que vende bola de tênis, faz assim. Né? E tem o cara que vende bola de basquete e que dá de brinde uma bola de ping-pong. Então ele bota a bolinha de ping-pong aqui assim, e a bola de basquete, ou sei lá, uma bola de vôlei, né? Coisa assim. Está meio fora de. Tá, mas se inclinasse mais. Então você pode fazer a mesma coisa, e aqui você vai ter os dois focos, e quando você pegar um ponto qualquer aqui assim, você passa a geratriz do cone que passa por ele, ela vai tangenciar esse círculo que está aqui num ponto e esse círculo que está aqui no outro ponto. E aí, ó, essa esfera é tangente aqui e é tangente aqui. Então, se eu ligar aqui ou aqui, são duas tangentes à mesma esfera. E se eu ligar aqui e aqui, são duas tangentes à mesma esfera. Então, esse é igual a esse é igual a esse. Esse mais esse é igual a isso aqui. Isso não vai depender do ponto também. Essa é a ideia do Dandelin. Eu considero assim, dos teoremas mais lindos. Esse daqui, assim, uma das demonstrações mais bonitas. E quando você faz a parábola, você não vai ter duas esferas, vai ter uma só. E a hipérbole, você vai ter uma esfera aqui e outra do lado de lá. Acho assim um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente volta a ele na semana que vem. Vocês podem fazer o trabalho, eventualmente, em grupos, duplas, 2, 3, 4 grupos, assim, fica mais divertido. Né?